Todos a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vou convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemon. Fica vizinho a Tito e vizinho a Hebreus. Carta de Paulo a Filemon. Nós estaremos pensando um pouco sobre esse texto na noite de hoje. Irmãos, encontraram? Amém? Podemos ler? A gente vai ler inicialmente do verso 1 ao verso de número 3. E à medida que nós formos expondo, a gente vai avançando nessa carta. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, Senhor, mais uma vez tu possa usar de misericórdia para conosco e falar ao coração da tua igreja. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço que tu traga iluminação à minha mente e que eu possa, Senhor, ser um escravo da tua palavra nessa noite e simplesmente expô-la. Nós te pedimos isso na dependência do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, talvez você não tenha muita familiaridade com essa carta e a gente vai, de uma forma bem rápida, apresentar o pano de fundo dessa carta. Paulo está preso, muito possivelmente na sua primeira prisão em Roma, e com ele está Epáfras, que era pastor na cidade de Colossos. E Paulo recebe lá na prisão a visita, ou pelo fato de ser preso, um homem chamado Onésimo, que era um escravo de Filemon, que morava na cidade de Colossos e possivelmente havia furtado uma certa quantia do seu senhor, de Filemon. E para tentar fugir daquela situação, ele vai até Roma. E em Roma, repito, talvez foi preso, ou mesmo foi como visitante, nós não temos certeza. Ele encontra Paulo num cárcere e se rende ao Senhor Jesus Cristo no cárcere, através da pregação de Paulo. Então essa carta, ela é uma carta da prisão para Filemon, que estava em Colossos, e reunia a igreja do Senhor na sua própria casa, nessa cidade. E Paulo inicia a carta no prefácio, versículo de número 1, dizendo o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. De imediato eu poderia lhe dizer o seguinte, que o cristianismo, ele é mais do que simplesmente um sistema de doutrinas. Na realidade, o cristianismo é sobretudo relacionamento com Deus, mas também relacionamento com o próximo. E o que me chama a atenção nessa carta é que já no prefácio dela, Paulo se identifica evidentemente como autor. Ele nos diz que está preso, repito, na sua primeira prisão em Roma. E essa carta, ela não era apenas uma carta pessoal. Na realidade, ela não era uma carta endereçada apenas a Filemon. É tanto que ele cita a esposa de Filemon, uma mulher chamada Áfia, e também Arquipo, que era filho de Filemon, que nesse exato momento estava fazendo o papel de pastor na igreja de Colossos, já que Epáfras estava preso com Paulo em Roma, e Arquipo havia assumido o pastoreio dessa igreja, havia se tornado o pastor dela. Isso fica claro em Colossenses capítulo 4, versículo de número 17. E essa carta também é direcionada à igreja que se reunia lá na cidade de Colossos.
Eu gostaria inicialmente, irmãos, de destacar 2 adjetivos que Paulo usa nesse prefácio, mais diretamente atribuído a 2 pessoas. No verso 1, ele chama Filemon, o destinatário principal dessa carta, de seu colaborador. No grego é sinergos, a palavra que Paulo usa. Ou seja, Paulo está dizendo que Filemon era alguém que tinha o coração na obra. Paulo está dizendo que Filemon era alguém que estava a serviço das pessoas. Filemon era alguém disponível, um construtor de pontes. Filemon era. E atente para o seguinte fato: até o 3º século, irmãos, as igrejas não se reuniam como nós nos reunimos aqui, em templos. Até o 3º século a igreja se reunia nas casas das pessoas. E Filemon abre a sua casa para receber a igreja em sua casa. E Paulo vê isso como uma colaboração, como alguém que tem o coração na obra. O que é que eu aprendo aqui? Que na casa de Filemon, entre os crentes que iam para ali, eles se reuniam para adorar a Deus. Eles se reuniam naquela casa para orar ao Senhor, para estudar a sua palavra, mas principalmente também para ter comunhão uns com os outros. E dali, a partir da casa desse homem, que era um colaborador, aquela igreja fazia missões. A igreja de Colossos. Isso fica muito claro no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no verso 3 até o verso 8. A partir da casa de Filemon, o evangelho era irradiado por todo mundo conhecido. E há outro adjetivo que Paulo usa para outro personagem dessa missiva. Ele chama Arquipo, que era filho de Filemon, de companheiro de lutas. Irmãos, como nós precisamos de pessoas assim. Como todos nós precisamos de pessoas assim. De pessoas que sejam colaboradores, mas pessoas também que sejam companheiros de lutas. O que isso significa? Que esse rapaz, ou esse homem, não sei, ele era alguém engajado nas mesmas lutas que Paulo. Ele conseguia vivenciar os mesmos conflitos que Paulo vivenciava pelo reino de Deus. Ele era um companheiro. Ele era alguém, irmãos, que buscava os mesmos objetivos que o apóstolo Paulo, que a sua liderança. Aí cabe-nos uma pergunta aqui nessa noite. A nossa igreja, o estado espiritual da nossa igreja, da igreja que você congrega, talvez você não seja membro aqui do Médici, mas vale para você também. O estado espiritual da sua igreja lhe preocupa? O envolvimento ou não da sua igreja com missões lhe preocupa? O fato talvez de você hoje ter se tornado alguém inerte a missões, alguém que nunca se envolveu em nada, isso lhe preocupa? Preocupava Arquipo, a ponto dele se tornar não um crente, digamos assim, não produtivo, mas alguém que era um companheiro de lutas com Paulo. Vamos um pouquinho adiante, verso 4 até o verso 17. Ainda escrevendo, Paulo diz o seguinte: eu dou graça ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Entenda santos aqui como salvos, e não pessoas canonizadas. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. É muito claro aqui no verso 4, Paulo agradecendo a Deus em oração pela vida de Filemon. Ele elogiando Filemon pela fé que ele tinha em Cristo. Logo, ele não era um herege. Ele não era alguém que escondia a cruz de Cristo. Na casa de Filemon as pessoas ouviam e eram edificados pela verdade.
Não existia ali uma igreja de oba-oba. Não existia ali uma igreja que pregava um neo-evangelho, um outro evangelho, não. Porque o próprio Filemão era alguém centrado em Cristo. Mas outra coisa me chama a atenção. Paulo diz que ele possuía amor pelos irmãos. O que isso significa? Que ele não era um arrogante. Que ele era alguém que se preocupava com o estado espiritual e também emocional das pessoas que iam para lá. Isso fica muito claro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é muito fácil nós elencarmos os defeitos de alguém, nós percebermos em alguém as falhas que certamente esse homem tinha. Eu não estou falando de um homem perfeito, eu estou falando de um filho de Adão, que reunia a igreja em sua casa. Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo o elogia. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas aqui nessa noite, com base nesse verso de número 4. Você agradece a Deus por pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, que edificam a sua vida? Você tem sido grato a Deus por pessoas que lhe ensinam, como hoje houve aqui na escola dominical? Você tem agradecido a Deus por pessoas desse nível, que têm contribuído com a sua fé, que têm contribuído com o seu crescimento, pessoas que têm orado por você, ou não? Parece-me aqui que Paulo era um encorajador das pessoas. Verso 4 ao verso 7. Isso fica para mim muito claro. Verso 4 e 5, perdão. Isso fica muito claro. E o verso 6, eu chamo a sua atenção para ele. Quando ele diz o seguinte: eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. O que era que ele estava dizendo? Filemão, eu continuo orando pelo teu crescimento espiritual. Eu continuo orando para que a tua comunhão seja edificada e seja maior. Filemão, eu continuo orando para que a sua família continue sendo dedicada, para que as portas da tua casa nunca se fechem para a comunhão dos irmãos. E eu oro também pela sua fé, que cada dia ela seja mais eficaz, e que cada dia você tenha mais conhecimento acerca de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque Filemão tinha que preparar o coração para o que Paulo iria dizer a ele. Ia ser pedido algo muito difícil para ele, e ele tinha que demonstrar fé em Cristo, e amor para os irmãos, para com os irmãos, para perdoar Onésimo, que tinha sido seu escravo por algum tempo, e havia quebrado a confiança dele. Eu posso lhe dizer algo aqui? Em qualquer comunidade que você vá congregar, você e eu, nós iremos decepcionar pessoas, porque nós não somos perfeitos, e pessoas também lhe decepcionarão. É comum ainda na nossa carne acontecer isso, infelizmente. E Paulo está preparando o coração desse homem para o que ele vai lhe pedir lá na frente da carta. Olha o verso 7, ele diz: pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos, repito, dos salvos, tem sido reanimado por você. O que é que eu aprendo aqui? A casa de Filemão, como também a vida desse homem, era um oásis para quem a procurava, ou para quem o procurava. Eu posso lhe fazer um pedido aqui nessa noite? Expresse para as pessoas que têm lhe ajudado na fé, que têm tentado caminhar junto com a sua família, que têm orado por você e por a sua família. Expresse para essas pessoas que você tem sido abençoada por elas, que elas têm sido instrumento de Deus para a sua edificação, para o seu fortalecimento na fé. É isso que Paulo está fazendo aqui, encorajando Filemão.
Está dizendo que muitos foram consolados através dele, através da vida dele, através do ministério dele. Duas perguntinhas para nós com base no verso 7. Primeiro, você tem sido refrigério para as outras pessoas? Ao terem contato com você que está aí me ouvindo, a vida de algumas pessoas que trabalham, que estudam, que são seus vizinhos, que são seus parentes, a vida dessas pessoas tem se tornado melhor? Pergunte a você mesmo: meu cônjuge pode louvar a Deus pelo que eu sou? Pergunte a você mesmo: meus filhos podem louvarem a Deus pelo que eu sou, pela mãe que eu sou, pelo pai que eu sou? Pergunte a você mesmo. Segunda pergunta nessa noite: quando as pessoas oram por você, podem fazer como Paulo está fazendo aqui, com alegria? Ou as pessoas oram por você com tristeza? Verso 7, aliás, verso 8, irmãos, perdão, até o verso de número 16. Aqui ele deixa de ser o encorajador. Do verso 4 ao verso de número 7, Paulo está encorajando Filemon. Mas do verso 7 até o verso de número 16, ele se coloca agora como um pacificador. Olha o que nos diz, perdão, a partir do verso 8, olha o que nos diz o verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui, nesse ponto aqui de pacificador. Meus irmãos, eu quero acreditar que o coração de Filemon estava pesado. Eu quero acreditar, irmãos, que no coração desse homem existia uma nódoa, existia uma mágoa. Eu acredito dessa maneira. Por que eu acredito assim? Porque não é fácil, em qualquer relacionamento, seja de empregado-patrão, seja de patrão-empregado, seja entre cônjuges, seja entre pais e filhos, sejam entre filhos e pais, sejam entre irmãos em Cristo, em qualquer relacionamento onde a confiança é quebrada, é impossível, irmãos, não ficar frestas, nódoas, manchas, mágoas. E era isso que estava muito possivelmente acontecendo com o coração de Filemon. Quem sabe, apesar de ser alguém que reanimava o coração dos santos, esse homem trazia essa nódoa, esse rancor, esse peso no coração, acerca de Onésimo, o escravo que o roubou. Sabe por que eu digo isso? Tem coisas que aconteceram no nosso passado, quem sabe seja a sua realidade, que deixam feridas abertas, que insistem em nunca cicatrizar. Essa é uma grande realidade. Possivelmente, esse era o caso aqui. Esse homem tinha uma ferida aberta com relação a Onésimo, que não tinha cura, que doía, que ele não conseguia fazer a asepsia da sua alma. E Paulo está lhe dando aqui uma oportunidade, para que enfim, ele possa refrigerar o seu próprio coração. E o que me chama a atenção, porque eu chamo Paulo de pacificador? Porque ele era o apóstolo, ele era a grande liderança da igreja na época, ele podia muito bem ordenar, ele podia muito bem, irmãos, dizer, é assim e pronto, porque eu sou o apóstolo, perdoe ponto, mas ele não faz isso. Ele descreve a si mesmo como velho, como prisioneiro de Cristo, como alguém que está em cadeias. Ele não usa da sua autoridade apostólica, embora ele tivesse todo o direito em fazê-lo.
Mas ele não pressiona Filemon a ser alguém perdoador. Pelo contrário, ele baseia o perdão que ele devia exercer no amor. E pede em amor a ele também. E o que é que eu aprendo aqui? Às vezes a gente quer fazer as coisas na força do braço. E eu posso dizer uma coisa aqui a você: não vai funcionar. Não irá funcionar. Sabe por quê? Porque a força da súplica é muito mais eloquente do que o grito da imposição. Sabe por quê? Porque a humildade abre mais portas do que a arrogância. Sabe por que não funciona na força do braço? Porque a sensibilidade é muito mais eficaz do que a imposição. Paulo entendia isso como ninguém. Apesar da autoridade que ele tinha, ele preferia pedir as coisas em amor. Verso 10 até o verso 12. Olha o que ele diz: eu faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você ele, quero dizer, o meu próprio coração. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu entendo que a vida desse escravo Onésimo, ela se divide em 5 fases. Eu vou descrevê-la para vocês. A vida de Onésimo, ela se divide em 5 fases. Primeira fase, na casa de Filemon, sendo desonesto. Segunda fase, em Roma, fugindo e vivendo sem limites. Era comum os escravos fugitivos se enturmarem com a gangue de ladrões em Roma. Eles iam para lá se esconderem. Terceira fase, sob a influência de Paulo, um ouvinte atento. Mas não só apenas um ouvinte atento, um homem convertido. Terceira fase da vida dele. Quarta fase da vida dele, ainda na prisão, depois de convertido, ele se tornou um colaborador de Paulo. Serviu a Paulo naquela prisão. Quinta e última fase da vida de Onésimo, de volta à casa de Filemon, reconciliado e alegre. Nós vamos parar um pouquinho aqui ainda nesse verso 10 e 12. Uma informação para você. O nome Onésimo era um nome muito comum entre os escravos, porque o nome Onésimo significa útil. Então os escravos que eram vendidos nas feiras, ele não passava para a população não mais do que uma ferramenta útil. Eles eram considerados na realidade ferramentas. E esse nome Onésimo era de forma estratégica que era colocada neles, porque dizia para quem iria comprá-lo que ele era alguém útil, que ele era uma boa ferramenta, que eles eram uma boa mercadoria. O nome Onésimo significa isso, útil. Interessante. Mas no verso 11, Paulo faz um trocadilho com o nome Onésimo. Preste atenção. Antes ele era inútil para você, mesmo tendo o nome de útil, né? Atualmente, porém, é útil para você e para mim. O que é que eu aprendo aqui? Porque antes ele era inútil. Paulo vai nos responder. Porque antes do evangelho alcançar, a realidade de Onésimo não fazia jus ao seu nome. Ele era uma propaganda enganosa. Comprava ele como alguém útil, mas ele não passava de um ladrão. Essa era a grande realidade. Porém agora, diz Paulo, o evangelho alcançou, a vida dele mudou, ele se tornou útil. Meus amados irmãos que estão aqui nessa noite, o evangelho transforma as pessoas. O evangelho faz com que um inútil seja uma pessoa útil. O evangelho transforma um escravo em um irmão. O evangelho transforma um ladrão em uma pessoa honesta.
O Evangelho transforma um fugitivo em alguém que volta à casa do seu Senhor para pedir perdão. Esse é o poder do Evangelho. Paulo está dizendo exatamente isso. Ele na realidade era um inútil quando não conhecia Cristo, mas a partir do momento em que ele conheceu a Cristo, ele se tornou útil. Permita-me aqui um parênteses nessa noite. Você sabe uma das marcas de uma pessoa convertida? Vou lhe dizer: honestidade. A honestidade é uma virtude que deve enfeitar a vida de todo aquele que se tornou útil, de todo aquele que se tornou cristão. Onésimo não podia seguir o seu caminho, com certeza, empurrando debaixo do tapete o seu passado, de maneira alguma. Onésimo não pôde seguir seu caminho como um cristão sem voltar ao seu Senhor e restituir o que foi tirado, o que foi lesado dele. O que é que eu aprendo aqui? Nós cristãos, nós precisamos, irmãos, andar na luz. Nós precisamos andar na luz. Não pode haver nódoas no nosso caráter. Abra seus ouvidos nessa noite. É incompatível para um cristão viver na ilicitude. É impossível alguém dizer que é salvo e se envolve com coisas ilícitas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você pode se envolver em toda espécie de evangelismo, você pode não perder nenhum culto, você pode ser alguém que ande impecavelmente de terno e gravata, você pode ser um teólogo renomado, conhecer todos os compêndios de teologia. Se tudo isso não agrega a você honestidade, tudo isso é em vão. É isso que a Bíblia está me dizendo aqui. É lamentável que aqueles que professam o nome de Cristo estejam vivendo ao mesmo tempo na contramão da integridade moral. É inconcebível. Nada é mais nocivo para o avanço do Evangelho, irmãos, do que indivíduos que professam a fé evangélica, mas ao mesmo tempo vivem acobertando seu pecado, ou seus pecados, em nome da fé. Sabe o que Paulo está dizendo a Filemon? Eu vou mandar para ti de volta um ex-ladrão. Agora recebe a ele como tu estivesse recebendo a mim, porque ele vai mudado, ele vai transformado, ele é outra pessoa. Versículo 15, perdão queridos, 14, 15 e 16. Eu esqueci do 13, não sei por que eu esqueci do 13, mas lembra, 13, 14, 15 e 16, tá bom? Vamos começar no 13, não sei por que eu esqueci, mas vamos lá, não só foi eu que esqueci, outras pessoas esqueceram. Versículo 13, diz o seguinte: eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego, por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Meus queridos irmãos, Paulo está dizendo aqui no verso 13 que gostaria muito de conservá-lo com ele, Onésimo, para que ele continuasse o servindo na cadeia. Eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, era muito cômodo para Paulo manter Onésimo com ele na prisão, servindo a ele. Mas interessante que ele o envia de volta ao seu Senhor. Por quê? O que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes
O fato de nós sermos leais a Deus, vai exigir de você e de mim que você faça o que você não deseja. Eu não estou falando em pecado, atento para isso. Aquilo que você não é inclinado a fazer, mas que é certo fazer. Paulo poderia muito bem ficar com aquele homem e trazer um pouco mais de refrigério para ele na prisão, mas ele prefere, conforme ele entendia, devolvê-lo ao seu Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se Paulo estava entregando um homem íntegro, ele também era íntegro. Ele não queria nada de ninguém, mesmo que aquilo beneficiasse a ele. E há uma coisa que eu gostaria de dizer a você acerca de integridade, que é uma virtude em extensão na vida de muita gente. Você é íntegro quando você faz o que é certo e não aquilo que é cômodo. Você consegue ser íntegro quando os holofotes não estão sobre você, quando você não está sendo vigiado. Aí sua integridade é posta à prova. Quando aparentemente ninguém está lhe vendo, quando você está sozinho com sua namorada, quando você está sozinho diante de dinheiro de outrem, quando você está sozinho diante de um negócio ilícito, ali você mostra a sua integridade, porque você vai fazer o que é certo e não o que é cômodo. Isso é integridade. E Paulo disse: o escravo não é meu, o escravo é de Filemon, eu vou devolvê-lo. Versículos 15 e 16, vamos reler. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com mais razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Como crentes, nós temos que acreditar que Deus está no controle de toda situação da nossa vida. Romanos 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas, não é verdade? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que eu aprendo aqui? A fuga de Onésimo, irmãos, a fuga de Onésimo, não, de maneira alguma, não apanhou Deus de surpresa. Deus permitiu que aquele homem fugisse de Colossos e fosse para Roma, para salvá-lo. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Deus levou esse homem para salvá-lo até Roma e devolvê-lo a Filemon como um irmão. Os planos de Deus sobre a sua vida que está sofrendo não estão frustrados, não serão frustrados, louvado seja Deus. Meus irmãos, Onésimo foi para Roma como um escravo, voltou como um irmão. Ele partiu como um desonesto, voltou como um salvo. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Quem sabe você chegou aqui e sua vida esteja um caos, e você diz: mas Senhor, eu sou crente, eu sou igual a Filemon, Senhor, eu sou um colaborador, minha família está a teu serviço, eu coloquei o meu coração a teu serviço, Senhor, a minha vida é para ti, Senhor. Como eu tenho sido fiel, mas é algo desarranjado, está algo desarranjado na tua casa, tem algo desarrumado na sua casa, tem algo tirando o seu sono, tem algo tirando a nossa paz, e muitas nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, por que comigo? Posso lhe lembrar de um texto que me veio à mente aqui? Aquele vale de ossos secos. Deus pegou o profeta Ezequiel, fez que ele passeasse sobre aquele vale de ossos secos, e disse o seguinte, perguntou o seguinte ao profeta: pode haver vida nesses ossos?
A resposta de Ezequiel foi o seguinte: Senhor, de mim mesmo eu não tenho esperança. Eu mesmo não posso fazer nada. Talvez tua casa esteja assim. Talvez esse seja o seu dilema. Talvez seja essa situação que tem tirado o teu sono, tirado a tua paz. Mas o que ele respondeu, Ezequiel? Senhor, tu o sabes. Está em tuas mãos. Eu dependo de ti, Senhor. A última palavra com certeza vai ser tua, e eu vou aguardar. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Filemão deve ter sentido decepcionado e dito: por que isso me aconteceu? Ele não sabia que por trás disso tudo havia a mão daquele que ele servia, a mão do Todo-Poderoso. Irmão, que você que é cristão, que está me ouvindo aqui nessa noite, sua vida não está nas mãos do diabo. Sua vida está nas mãos daquele que tem controle de tudo. E ele continua sendo soberano. Creia nisso. Vamos finalizar. Verso 17 até o verso de número 25. E aqui a gente conclui nessa noite, para irmos para o segundo momento. Verso 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Filemão era filho na fé de Paulo. Verso 20. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício: reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Com base nesse verso, até o verso de número 21, eu posso fazer uma afirmação sem medo de errar. Nunca desista de ver o poder do Evangelho mudando a vida das pessoas. Interessante aqui no verso 17, Paulo está dizendo o seguinte: se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui no verso 17? O Evangelho nos coloca no mesmo patamar. Nesse auditório que nós temos aqui, as pessoas que estão de forma remota, não existe aqui ninguém mais justificado do que o outro. Diante de Deus, todos nós que somos cristãos fomos justificados da mesma maneira como Paulo foi. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais o pecador que você foi, o que você é. Ele vê o seu filho em você. Hoje você pode dizer: eu não sou mais um bastardo, eu sou filho, tão justificado quanto qualquer apóstolo, quanto Pedro, quanto Paulo, como Tiago, como qualquer um deles, como Mateus, como qualquer um deles. Eu sou tão justificado quanto eles. Todos nós somos companheiros da jornada. Todos nós. Paulo pede que Filemão receba Onésimo, como se fosse receber o próprio apóstolo Paulo. Permita-me aqui um parênteses nessa noite. Eu não falo muito bem inglês, né? Vocês sabem, eu até pedi auxílio ao pastor James, ele me disse, mas eu já esqueci a pronúncia. Aliás, ontem eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que eu sou o que, Leandro? Como é? Lobo fal, alguma coisa assim. Ou seja, eu posto pouca coisa no Instagram. Eu descobri que eu sou isso ontem. Vim para a palestra, saí daqui muito feliz, porque eu sou low profile. Pronto, é isso aí. Fiquei feliz demais com isso. Eu não sabia nem que eu era isso. Descobri, o pastor Lázaro me fez perceber que eu sou esse low aí.
Tá certo, eu posto poucas coisas. Mas vamos lá, por exemplo. Interessante que o pastor James até tocou no nome dele na pregação passada. Um pastor chamado Erlo Stegen, alguma coisa assim. Ele foi missionário entre os Zulus na África, 1967 mais ou menos, né? Interessante que ele, certo dia, ele recebeu uma série de lideranças sul-africanas na sede da sua missão. E quando ele recebeu aqueles homens brancos, ele também era branco, ele viu que os negros zulus que ele evangelizava estavam rodeando a sede da missão. E ele ficou com vergonha dos zulus e fechou as janelas da sede, para que aquelas autoridades africanas brancas não vissem ou percebessem que ele evangelizava um povo de pele escura. Na mesma hora que ele terminou de fechar a última janela, o Espírito Santo bradou no seu coração a seguinte afirmação: se você continuar com essas janelas fechadas, o próprio Deus não se fará mais presente nessa missão. Ele abriu todas as janelas, e a partir de então, com outras atitudes que ele tomou em oração, em estudo no livro de Atos dos Apóstolos, ele vivenciou um dos maiores avivamentos que nós temos, conhecimento. Por quê? Porque o Evangelho coloca todos nós no mesmo patamar. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos todos justificados pelo mesmo Deus, salvo pelo mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 18 e 19, atente para ele, por gentileza. O texto diz o seguinte: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, certamente ele devia, né? Ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está se identificando com o pecador. A falha daquele homem de ter roubado o seu Senhor gerou no coração de Paulo não repulsa, mas compaixão pelo erro que ele cometeu. Será que nós temos agido assim com aquele que falha? Sabe por que gerou compaixão em Paulo? Porque ele entendia que o cristianismo transforma o pior escravo no melhor dos homens livres. Ele entendia dessa maneira. Deixa eu lhe fazer aqui uma observação nessa noite. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós fomos onésimos. Nós fomos escravos do pecado. Nós vivíamos nas algemas do diabo, na coleira do diabo. Pense na sua vida aí por 2 segundos. Quando você não conhecia Cristo, onde você estava? O que você fazia? Como era seu linguajar? Como eram suas roupas? Como eram suas atitudes? Pense como era você. Todos nós éramos onésimos. Mas olha o que 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Que toda a minha dívida, que toda a sua dívida foi posta na conta de Cristo. Louvado seja Deus por isso. E toda a justiça dele, que boa notícia, que boa nova, toda a justiça dele foi colocada na nossa conta. Portanto você é livre. Você imagina aí, ó, eu imagino a cena: Onésimo voltando a Colossos, entrando na casa de Filemon, e Filemon recebendo ele e dizendo a ele o seguinte: senta à mesa. Parece comigo e com você, isso vai acontecer um dia. Um dia as portas da eternidade se abrirão,
o ex-escravo, eu e você, entraremos pela porta. E o nosso Senhor, Ele próprio, nos servirá naquele grande banquete. E Ele não chamará mais a mim e a você de escravo. Não tratará a mim e a você como escravo. Ele nos chama e nos chamará de filho. E nos tratará como filhos. Louvado seja o nome do Senhor. 20 e 21 versículos, vamos ler. Sim, irmão. Olha Paulo pedindo para ele: que eu receba de você no Senhor este benefício. Que benefício era esse? Perdoe Onésimo. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Quando eu analisava esse texto, irmãos, para pregar, eu pensei a seguinte: eu digo, meu Deus, deixa transparecer que Paulo está dando uma carta de alforria para Onésimo fazer tudo de novo, não é? Para continuar enganando as pessoas. Mas a resposta para esse questionamento é um sonoro não. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem entra de novo na casa de Filemon é alguém convertido. E quem é convertido, irmãos, tem uma profunda transformação no caráter. Quem estava entrando ali era um outro homem. Permita-me uma citação aqui nessa noite. Se você é alguém rico e você perde a sua riqueza, eu posso lhe assegurar que você não perdeu nada. Se você é alguém que teve uma saúde invejável e hoje sua saúde está um pouco frágil, eu diria que você perdeu algo, perdeu alguma coisa. Mas atente para o que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Mas quando se perde o caráter, tudo está perdido. Tudo está perdido. O que Paulo está dizendo a Filemon aqui é o seguinte: Onésimo não é mais o mesmo. As palavras dele mudaram, as atitudes dele são outras. Antes ele era um problema, hoje ele é bênção. Queridos, qual o conselho que Paulo está dando a Filemon aqui? Talvez seja o conselho para você hoje à noite. Perdoe. O conselho para você que está aqui nessa noite, o conselho de Deus para todos nós que estamos aqui nessa noite, é esse: perdoe. Por quê, pastor? Porque você foi perdoado. Há muitas pessoas machucadas, irmãos, no mundo. Há muitas pessoas que nunca se curaram dos seus traumas. Meus amados irmãos, há pessoas vítimas de injustiça. Eu sei. Quem sabe seja o seu caso aqui nessa noite. Há pessoas, irmãos, que foram alvos de críticas impiedosas. Talvez seja a sua realidade aqui nessa noite. Há pessoas, irmãos, eu sei. Talvez seja seu caso, evidentemente não sei, mas eu tenho conhecimento no mundo, pessoas que foram caluniadas de forma desastrosa. Não sei se é seu caso. Eu não conheço ele, apenas li sobre ele. Um pastor chamado, não sei nem se ele ainda é vivo, espero que sim, né? Não sei se ele é vivo. Enéas Tognini. A história dele diz que ele foi um grande avivalista no Brasil. E há cerca de mais ou menos 30 anos atrás, ele escreveu o seguinte: que percorrendo todas as regiões do nosso país, do Brasil, pregando em igrejas de várias denominações, ele chegou à seguinte conclusão: o pecado mais presente em nossas igrejas é o pecado do ódio. É o pecado do ódio. Por que ele diz isso?
Porque há guerra nos lares, há maridos feridos, há esposas feridas, há filhos vivendo no inferno existencial, porque os pais não se entendem. E meus queridos, a maior dor que você pode sentir é quando a ferida é feita por uma pessoa íntima. Onésimo era de certa forma íntimo de Filemon e o roubou. Como dói quando a ferida é aberta por alguém que você não esperava. Eu acho que José sofreu mais pela atitude de seus irmãos em odiá-lo e vendê-lo como mercadoria do que pelas pessoas que o jogaram no cárcere. Eu creio assim. E eu vou terminar nessa noite citando um exemplo de um livro que eu li ontem. É a história de uma família de judeus que morava na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. E essa família, ela dava guarida aos judeus que fugiam dos alemães, e eles refugiavam essas famílias, esses judeus em sua casa. E a polícia nazista descobriu essa família, prendeu todos e distribuiu entre campos de concentrações. Mas duas irmãs dessa mesma família foram para o mesmo campo de concentração. O nome da mais velha era Betsy, e o da segunda irmã era Corre. E elas foram muito, mas muito judiadas nesse campo de concentração. E certo dia, na presença da sua irmã Corre, Betsy foi violentada, foi machucada, e ela chegou a morrer. E a sua irmã, quando viu sua irmã sendo machucada pelos coturnos daquele soldado, ela disse que um ódio efervescente tomou conta do coração dela. Pela graça de Deus, ela conseguiu sair com vida daquele campo de concentração. E depois disso, convertida a Cristo naturalmente, ela passou a testemunhar nas igrejas da Alemanha o que Deus havia feito na vida dela. Em uma dessas visitas a algumas igrejas na Alemanha, ao sair de um culto depois de pregar a palavra, ela foi interpelada por um homem muito velho, que chegou até ela de bengala, estendeu a mão, e ela estendeu a mão para aquele homem velho e apertou a mão dele. Quando ela fitou aquele homem muito velho, enrugado, olhos empapuçados, barba por fazer, ela percebeu que era o soldado que havia matado a sua irmã. E ela disse que naquele momento a boca dela tinha gosto de sangue. O ódio quis tomar conta do coração dela. Mas o Espírito Santo falou a ela o seguinte: você não tem outra alternativa a não ser perdoar. Talvez você chegou aqui nessa noite assim. Não exista outra alternativa para você a não ser perdoar. E eu termino nessa noite dizendo o seguinte: perdão não é questão de justiça nem de merecimento. Perdão é graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Sabe o que é perdoar? É saber que Deus, só Deus, sabe julgar corretamente. Conselho para você aqui nessa noite: desista de ser juiz. Deus não lhe chamou para isso. Não se deixe vencer pelo mal. Antes, vença o mal pelo bem. Você foi salvo para perdoar. Louvado seja o nome do nosso Deus. E lembre-se que você foi perdoado. Que Deus nos abençoe nessa noite, no nome santo de Jesus.